revelou a verdade de uma forma que incomodou. E qualquer pretexto já seria suficiente para afastá-lo do debate público. Aqui no caso, ele errou uma palavra. Ao invés de falar orientação sexual, ele falou opção sexual. Só que eu fiz questão, quando eu tive a oportunidade de, na mesma emissora, falar a mesma coisa. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela retirou a restrição que impedia a doação de sangue por homens que tiveram relação sexual com outros homens, certo? O autor best-seller, Leandro Narlock, na qualidade de analista, se manifestou favoravelmente a essa medida, inclusive classificando-a como, aspas, muito boa. Pelos seus comentários, o Narlock foi taxado de homofóbico e preconceituoso, acusações que são bem distantes da realidade. Ele teve prejuízos financeiros por causa do episódio, que afetou, inclusive, a sua vida profissional. Uma das alegações da militância LGBTQIA+, é que o jornalista usou uma terminologia inapropriada. O correto seria orientação sexual ao invés de opção sexual. Leandro Narlock foi acusado de associar a homossexualidade à promiscuidade. Uma acusação que não resiste a uma simples interpretação gramatical e de texto. Disseram que o Narlock estava equivocado quanto aos números, mas o estudo citado ele foi encomendado pelo próprio Ministério da Saúde, publicado numa revista científica especializada e amplamente divulgado pela imprensa. Agora, se o jornalista Leandro Narlock foi preciso na sua citação dos dados, onde que está o problema? É na ideia de que as informações por ele veiculadas, embora verdadeiras, têm o potencial, ou teriam o potencial, de estigmatizar a população LGBT. E por causa disso, a reação histriônica de uma militância que admite colocar os fatos em segundo plano. Uma militância que cancelou o nosso colega. Bom, vamos lembrar da regra. As palavras certas, obrigado. As palavras certas na hora certa, no lugar certo. Eu citei tudo que ele disse. Esse comentário, na verdade, tem 5 minutos, pessoal. Isso aqui é um recorte de 1 minuto. Ele tem 5 minutos. Eu li todos os dados. Eu li a fala dele, entre aspas. E olha o que está escrito aqui, como evitar o linchamento na internet. Ou seja, era o momento certo de comentar isso, né? E não só isso, vocês viram a hora que eu falo que ele teve prejuízos financeiros e que isso afetou a vida profissional dele? Eu evitei falar o assunto óbvio, que ele foi afastado da emissora. Por quê? Porque eu estava naquela emissora e não era de bom tom, aquele não era o momento de falar isso, né? Então, esse é o tipo de cuidado que a gente tem que ter. Então, o que eu quero que fique gravado aqui na cabeça de vocês é que a mesma informação ela gera reações muito, muito diferentes quando ela é falada do jeito certo. Essencialmente, é isso. E nunca, eu acho que aqui vocês vão todos concordar comigo, nunca foi tão útil, foi tão urgente saber se comunicar. O que vai rolar esse ano, pessoal? Eleição. Essa é a hora da gente saber se comunicar, né? É muito importante que os candidatos, os pré-candidatos, a direita em geral, use as palavras certas, na hora certa, do jeito certo. E assim, eu fico vendo a comunicação de alguns pré-candidatos e isso chega a ser desesperador. E eu fico olhando, gente, é muito fácil fazer oposição. Eu olho uma foto dessa, é muito fácil fazer oposição a isso. Olha essa foto, o cara tá de vermelho, a nossa bandeira é vermelha? Não, você sabe por que essa bandeira é vermelha? Porque ela romantiza a violência. Isso é vermelho de sangue, de revolução armada, para instauração de regimes ditatoriais de matiz socialista. Isso é uma romantização da violência, é uma expressão do extremismo político. E é reacionário, tá falando do movimento que invade terra, isso é contra a lei. Olha como é fácil fazer. Aí esse é o governo que chama, né, os nossos heróis da agricultura e da pecuária de ogronegócio. Um presidente que sai de mão dada com Macron, que relativiza a soberania na Europa, que fala que comprar soja brasileira é incentivar desmatamento. Olha quanta coisa numa foto só. O que mostra, o ponto desse slide, é fácil fazer oposição, mas a direita é amadora em comunicação. Olha quanta audiência a gente tem. Vocês sabiam que dos 20 parlamentares no Brasil, mais seguidos nas redes, só um é ligado ao governo Lula. Olha quanta gente a gente consegue colocar nas ruas. E ainda assim, politicamente, a gente vê vitória atrás de vitória do outro lado. Então, sobra audiência, falta conversão, sobra engajamento, falta mobilização, sobra pauta e falta conteúdo. Falta conteúdo de qualidade. Falta muito conteúdo de qualidade. E é o seguinte, agora já
indo um pouco para a questão mais prática, né, dos candidatos. São 3 pilares que vão fazer uma campanha vencedora. Então, por favor, você que é pré-candidato ou que está envolvido em campanhas, preste muita atenção. A primeira é mentalidade, uma mentalidade essencialista, de focar naquilo que realmente interessa, de não gastar energia em eventos que não fazem sentido, e principalmente ter uma cabeça digital. No digital, em 1 hora, com as ferramentas certas, você alcança 1.000, 10.000, até 100.000 pessoas. 100.000 pessoas. Eu tenho a honra de ser o autor do maior abaixo-assinado da história política do Brasil. São 4.800.000 assinaturas pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor do senhor Alexandre de Moraes. Isso foi feito sem 1 centavo de impulsionamento, falando a palavra certa na hora certa, do jeito certo. Só que aí a gente caiu naquele problema. Olha, a gente tem mobilização, a gente tem engajamento, mas a gente não tem mobilização. Eu também sofro com isso. Outra coisa, uma campanha, pessoal, é como se fosse um funil digital. Você joga o seu conteúdo para o mundo, você impulsiona ele, você tem a sua audiência. Você tem que transformar essa audiência em seguidor. O seu seguidor tem que virar um cadastrado, ele tem que estar no seu celular. E aí, esse cadastrado vai virar o seu voluntário. E esses voluntários, esses seguidores, essa audiência, lá no final, na hora certa, você vai converter em voto. Então, essa é a mentalidade, uma mentalidade técnica, com processos de criação. Tem quem aí não sabe o que é copyright? O candidato não roteiriza nada. Por que o Leandro Narlock sofreu naquele momento? Porque ele estava falando de um assunto super complexo, escolhendo as palavras, ele não encadeou as ideias com eloquência suficiente para fazer uma defesa do seu ponto de vista. Então você tem que roteirizar o seu discurso, ter pontos, fazer a coisa bem organizada, isso é muito importante. Saber interagir com os seus seguidores, né? Saber divulgar. E finalmente, pessoal, quem for candidato a vereador, a prefeito, nacionalizem a campanha. O eleitor, ele quer saber o que você pensa sobre as pautas nacionais, sobre a agressão, né, que o nosso país vem sofrendo ao direito à vida, ao direito à saúde pública, né, com essas decisões ridículas aí sobre drogas. Então, o eleitor precisa saber o que você pensa sobre os grandes temas, né? Você tem que aprender a desconstruir o governo de turno. Não é difícil, como eu já mostrei, mas fazer uma crítica inteligente, com fatos, com números. É mais ou menos por aí. E assim, viralizar e impactar um monte de gente. Então é o seguinte, eu tenho essa pergunta para fazer para vocês. Vocês querem fortalecer a direita em 2024? Sim! Segunda pergunta. Quem aqui é pré-candidato a prefeito ou vereador? Por favor, levanta a mão. Ilumina aqui, eu quero ver quem é. Por favor, ilumina a galera, se der. Quem? Tá, continua com a mão levantada. Quem aqui é amigo de algum pré-candidato ou a prefeito ou vereador? Todo mundo? É todo mundo? Então todo mundo vai pegar o celular agora, todo mundo saca o celular, que eu vou mostrar uma forma da gente se comprometer a fortalecer a direita nas eleições de 2024. Por favor, celular para cima todo mundo, amém, todo mundo com o celular para cima para o que eu vou mostrar agora. Pessoal, é aqui. Vocês querem centenas de bons candidatos? Sério, vocês querem método de comunicação? Vocês querem centenas de candidatos que saibam viralizar conteúdos? É isso que a gente precisa?